Senhor, obrigada, Jesus. Obrigada por mais esse dia, Senhor. Esse é o dia que o Senhor preparou para nós, Deus. Obrigada, porque nós podemos nos alegrar nesse dia, nós podemos ter a certeza de que o Senhor já preparou de antemão, né? O Senhor já cuidou de nós, o Senhor cuida de nós. Obrigada, Jesus, por esse estudo aqui do Apegando-se. Obrigada por cada pessoa que está aqui nessa sala, por aqueles que ainda vão assistir pelo o YouTube. Mas, Deus, obrigado por todo o entendimento, toda a sede de aprender, todo o desejo, Pai, de conhecer mais, de mergulhar mais na Tua palavra, Senhor. Revela-nos, Senhor, para nós. Se revela para nós, Senhor. Nós queremos te conhecer, Jesus, e prosseguir em te conhecer, Deus. Sem te conhecer, Senhor, sem conhecer a tua palavra, Deus, a gente não consegue se firmar, a gente não consegue permanecer, Deus. A tua palavra é o alimento para a nossa alma, Senhor. Então, nos ajuda, Pai, nos traz clareza, nos traz o entendimento, e eu coloco a minha vida diante de ti, Pai. Eu peço sabedoria e graça sobre a minha vida, Senhor, e sobre a condução desse estudo. Espírito Santo, nós estamos juntos aqui. Tu és o meu parceiro e como é bom, Senhor, aprender de ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, né? Vamos lá, então, aprender mais sobre Gênesis. Nós estamos aí finalizando o capítulo, o livro, na verdade, né? O livro de Gênesis. Bom dia aí para todas as pessoas que entraram depois. Nós estamos finalizando hoje o livro de Gênesis. E aí eu fui olhar hoje, por curiosidade mesmo, eu fui ver quando a gente começou. Quem está aqui com a gente nessa jornada aí, né, do Apegando-se às Escrituras, a gente fez Gênesis 1, Kátia fez Gênesis 1, dia 18 de fevereiro. Então a gente já está aí há 6, 7 meses, né? Nessa jornada de Gênesis que está finalizando hoje. Eu confesso que eu tô com. Eu tô assim, um pouco triste e ao mesmo tempo feliz, porque a gente vai começar outro livro maravilhoso, né? E continuar seguindo e aprendendo, mas foi muito bom, né? A gente vê que Gênesis é o início de tudo, realmente. Lá em fevereiro a gente começa, né? Tudo era sem vida, e o Espírito do Senhor pairava sobre a face da terra, tudo era sem escuridão, né? E veio a luz, e Deus foi criando, criando tudo, e a gente foi vendo, foi passeando aqui por toda a criação, conhecendo os patriarcas, né? A gente viu ali a história de Abraão, depois Isaac e Jacó, né? Que está terminando hoje. E a gente viu ali como que Deus nos ensinou através da sua palavra, né? Então, a semana passada, a gente estudou Gênesis 47 e 48, né? Quem estava aqui viu. Se você não viu, fica gravado lá no YouTube, você pode ver. E a gente está estudando, finalizando nessa história de José. A história de José, que é tão maravilhosa, que tem tanto ensinamento para a gente. Mas aí a gente viu no domingo passado, né? Quando Jacó já está perto da sua morte, e aí ele vai, chama José, e aí ele abençoa José e os filhos de José, Efraim e Manassés. E a gente viu como ele ali, ele transferiu para Manassés e Efraim uma bênção, que era uma bênção de um primogênito, né? E ali ele toma aqueles filhos, ele acolhe aqueles filhos como os seus, os filhos de José como os seus, e Efraim e Manassés passam a fazer parte das tribos de Israel. Quando a gente fala das tribos de Israel, a gente vê lá a tribo de Efraim e de Manassés, né? Então a gente viu que Jacó ele tinha ido já para o Egito com todos os seus parentes, com tudo que ele tinha, saiu da terra de Canaã e foi para lá, e lá ele estava já prestes a morrer, ele faleceu com 147 anos. Foram os anos de vida
de Jacó. E aí a gente viu também que ele se estabelece na terra de Gósen, né, que foi uma terra boa, uma terra que o faraó deu ali para eles, e ali eles passam a morar. Em torno de quantas pessoas? Quem lembram? Coloca aí no chat, aí, vamos lá. Pegadinha. Quantas pessoas saíram da terra de Canaã e foram para o Egito com Jacó? Seus filhos, seus netos, seus descendentes, não precisa ser exato, não, mas em torno de quanto? Eram quantos? Eram 50, era 70, era 80, eram quantas pessoas, né? Então, se liguem aí, eu vou dizer para vocês. Vou aguardar em um minutinho, ver se alguém coloca aí no chat. Eram na faixa de 75 pessoas, né? E eles voltaram, depois que a gente vai ver lá, depois de 400 anos, eles voltam com mais de 2 milhões de pessoas, né? Então, mas aí a gente viu essa entrada, essa migração de Jacó para o Egito, com seus filhos, com seus descendentes e tudo. E ali no perto de morrer, ele chama José, né? E abençoa ali os filhos de José, Efraim e Manassés, recebendo-os como os seus. E aí a gente vai agora para Gênesis 49, que é o de hoje. A gente vai tentar ir aí para Gênesis 49 e Gênesis 50, finalizando esse livro de Gênesis que é tão poderoso. Se você perdeu algum capítulo, vai lá no YouTube, Anglicana ZN, Apegando-se às Escrituras, tem tudo lá para a gente estudar, beleza? Então, vamos lá, seguindo aqui o nosso estudo hoje. Então, a gente chega aí hoje no fim da história de Jacó, né? E este capítulo ele fala do testamento e profecias, né, que Jacó vai dar ali aos seus filhos. Ele está prestes a morrer, está no leito de morte, e aí ele vai abençoando os seus filhos um por um. Ele vai profetizando sobre a vida deles, né? Essas profecias eu estava vendo que elas apontam, né, para o futuro, o destino das 12 tribos de Israel, mas que vão acontecer só 400 anos depois, que é quando eles saem do Egito e vão para a Terra Prometida, né? Eles vão para a Terra Prometida e lá vão se espalhar as 12 tribos, e cada um aí vai seguindo o seu destino, o seu caminho, né? O seu futuro. E aqui Jacó, ele vai dizer para cada filho, né? Como é, na verdade, qual será o destino daquela tribo. Eu achei isso tão interessante, porque aí ele começa. Ele começa aqui no. Vamos ler aqui o 49, 1 e 2. Vamos ler aqui o que é que diz. Diz assim, ó. Então Jacó chamou seus filhos e disse: Ajuntem-se ao meu lado para que eu lhes diga o que lhes acontecerá nos dias que virão. Reúnam-se para ouvir, filhos de Jacó. Ouçam o que diz seu pai Israel. Então, assim, eles vai dizer o que acontecerá nos dias que virão. Não significa que esses dias que virão serão amanhã, ou depois de amanhã, ou daqui a um mês. Nos dias que virão, nos dias que virão, mais na frente, né? E aí eu coloquei aqui no chat, eu não sei se todo mundo está vendo, uma lista dos nomes dos filhos e de quem era filho, porque Jacó. Pense no homem, né? Teve várias mulheres, mas aí nasceram aí os filhos e cada filho era de uma mulher, era da serva da mulher, enfim. Eu fui colocando aí para facilitar o nosso entendimento. Então teve Rúben, que foi o primeiro, que foi o filho de Lia, né? Simeão e Levi também eram filho de Lia. Judá também era filho de Lia, né? Depois veio Dan, que foi nascido de Bila, serva da esposa Raquel, né? Naftali também era filho de Bila, que era serva de Raquel. E aí veio Gade, que já era de outra serva, que era Zilpa, Gade e Azé, né? Isacar e Zebulon foram filhos de Lia, Diná também, filha de Lia, né?
e José e Benjamim, filhos de Raquel. Então vamos lá. Ele começa a bênção aí por Rúben. E veja o que diz no versículo 3. Eu achei isso aqui interessante. Ele fala assim: Rúben, você é meu primogênito, minha força, o primeiro sinal do meu vigor, superior em honra, superior em poder, turbulento como as águas. E aí ele diz assim: já não será superior, porque você subiu à cama do seu pai, ao meu leito, e o desonrou, né? Então, Rúben, Jacó aqui, ele começa falando de Rúben: você é meu primogênito, você é minha força, você é o primeiro, né? Sinal do meu vigor, superior em honra, superior em poder. Ele começa elogiando ali Rubem, mas aí depois ele diz, né? Você já não será assim essa bola toda não, né? Não será tudo isso não, porque você desonrou a cama do seu pai. E aí eu fui ver que essa história está em Gênesis 35:22. Gênesis 35:22 diz assim: na época em que Israel vivia naquela região, Ruben deitou-se com Bila, concubina do seu pai. E Israel soube disso. Ou seja, Rúben se deitou com uma de sua madrasta, vamos dizer assim, né? Com Bila, que era concubina de seu pai, que inclusive teve filhos com Jacó, né? Bila teve filhos com Jacó, os irmãos de Rúben, e veja que família, né? Que coisa aí. Então, por essa atitude de Rúben, Jacó diz: você já não será superior, porque você desonrou o leito do seu pai. Então, é como se a bênção dele estivesse ligada ao caráter, à atitude, né? Aquele registro de algo que ele tinha feito de desonra pesou aqui nessa hora. Pesou, né? O caráter dele, as coisas, as atitudes, toda atitude ela traz consequências, né? Toda atitude ela traz consequências. Então, é, as nossas escolhas, né? A gente precisa pensar muito naquilo que vai fazer, né? Naquilo que está à nossa frente para de escolha, né? De decisão aqui. Então, isso foi. E primeiro Crônicas 5, o versículo 1 e 2, ele diz assim, lá em Crônicas está escrito assim, capítulo 5 nos versículos 1 e 2. Diz assim, ó, quando fala de Rubem: estes são os filhos de Rubem, meu filho mais velho de Israel. E aí ele vai listar os filhos de Rubem. Aí ele diz assim: de fato, ele era o mais velho, Rubem. Mas por ter desonrado o leito do seu pai, seus direitos de filho mais velho foram dados aos filhos de José, filho de Israel, de modo que não foi alistado nos registros genealógicos como o primeiro filho. Meu Deus, veja que coisa, né? E o que foi que a gente viu a semana passada? A gente viu ali Jacó colocando os filhos de José numa posição de primogenitura, né? Ele abençoou ali aqueles meninos, quem lembra que ele cruzou inclusive as mãos, né? É, abençoou primeiro Efraim, quando na verdade o Manassés é o mais velho que deveria receber, né, a bênção, mas ele coloca a mão direita, que era a mão onde indicava assim, o primogênito, a bênção, né, naquela época. Então, ele coloca sobre Efraim. Então, aqui a gente vê. Ah, por que não foi Rubem? Aí a gente já sabe. Veja como a Bíblia é maravilhosa, minha gente. Porque assim, a gente vai de um capítulo a outro, entendendo as histórias, a gente vai vendo assim, né, as coisas vai se revelando diante dos nossos olhos. O Espírito Santo, ele vai nos guiando. Quando a gente começar a pegar a Bíblia e ver, muita genealogia, é um filho de não sei quem, que era filho de não sei quem, que casou com não sei quem, que não sei quem, não sei quem. Mas a gente pede ao Espírito Santo, nos ajude, e tudo faz sentido. Não é nada sem sentido, não é nada assim, né? Tudo faz sentido. Então, a gente precisa ler com esses olhos. A gente olha aqui o negócio, porque ele abençoou os filhos, mas mais na frente a gente vai ver o porquê e vai tendo esse entendimento. Então, que a gente possa realmente não pular,
os livros que a gente talvez não entenda, mas pedir esse entendimento, né? E aí vamos seguindo aqui. Então, Jacó, aqui nesse capítulo 49, ele vai derramando ali, abençoando filho por filho, né? Chamando no seu leito de morte e falando ali com eles. E aí vem Simeão e Levi, vem logo em seguida, no versículo 5. Aí depois vocês podem seguir aí comigo. Simeão e Levi. E aí ele profere, assim, palavras, né? Ele diz que eles são irmãos e ele fala: suas espadas são armas de violência, né? Que eu não entre num conselho deles, nem participe de sua assembleia, porque em sua ira mataram homens, a bel prazer aleijaram bois, cortando-lhes o tendão. Maldita seja sua ira, né? Tão tremenda e a sua fúria tão cruel. E aí, do versículo 5 ao 7, Jacó, ele fala sobre Simeão e Levi, como eles eram violentos, como eles foram violentos, né? Eu não sei se vocês lembram, tá lá também escrito em Gênesis 34. Se vocês quiserem, depois vocês vão ler Gênesis 34. Tem por que que eles são chamados aqui de homens violentos? Homens que mataram tantos homens, que agiram com tanta fúria, com tanta ira. Porque quando a sua irmã Diná, lá no, em Gênesis 34, né? Ela foi violentada por um homem lá, o Siquém, né? E aí o que é que eles fizeram? Eles mataram todos os homens daquela cidade. Eles armaram um negócio assim, um plano, né? Arquitetaram. Depois vocês vão ver lá. Mas assim, eles foram muito cruéis, muito violentos, porque tudo bem que o rapaz tinha violentado a sua irmã, mas o rapaz se arrependeu, pediu perdão, gostou dela, queria casar com ela, né? E eles fingiram que aceitaram isso, pediram para eles circuncidarem, né, todos os homens daquela cidade. E aí, quando eles estavam se recuperando dessa circuncisão, no terceiro dia, diz que, enfraquecidos, né, se recuperando com dor ainda, eles matam todos os homens da cidade. Assim, eles agem com fúria. E aí, Jacó fala isso, né? E em Gênesis 34 fala que Jacó não aprovou essa atitude desses filhos. Então, Jacó aqui na bênção, ele também traz isso, né? Ele fala da violência registra isso, né? De Simeão e Levi, que é uma tribo é, violenta, né? Que eles eram violentos. Mas aí eu queria ver com vocês aqui essa tribo de Judá, né? Que ele fala que a bênção sobre Judá, que era o quarto filho aí, né? Na, que vem aí nos registros, aí no versículo 8. Do 8 ao 12, veja, Jacó ele se demora um pouco aí na bênção de Judá, né? E aqui, quem sabe, de quem veio aí, né? A descendência de Judá. Todo mundo sabe, viu, minha gente? Bota aí no chat. Quem foi a pessoa? Quem foi essa pessoa que veio aí de Judá? Que a gente já sabe que veio. Teve gente interessante aqui, viu, nessa tribo de Judá. Mas vamos lá. Olhe só o que Jacó fala para ajudar, né? Seus irmãos o louvarão. Sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos do seu pai se curvarão diante de você. Judá é um leão novo. Você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa, como um leão, se assenta e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando dos seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Quem é esse? Quem é esse, hein? E aí ele vai falando aqui até o versículo 12, né, sobre Judá. E aí eu queria trazer para vocês Apocalipse 5:5. Apocalipse 5:5 diz assim: Então um dos anciãos me disse: Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos.
Aleluia. E olha o que diz o Salmo 45, versículo 6 e 7. Aqui é Bíblia, viu, gente? Salmo 45, 6 e 7 diz assim: O teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeia a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria acima de todos os teus companheiros. Aleluia, o cetro significa poder, né? Aquele a quem o poder pertence, até que venha o poder, até que venha aquele a quem o poder pertence. Quem é aquele a quem o poder pertence? Quem é aquele que já veio? Minha gente, isso aqui foi anos e anos, foi no começo. A gente está em Gênesis. A gente está em Gênesis. E a gente está vendo em Apocalipse o leão da tribo de Judá. Jesus, ele está na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Só não vê quem não quer, mas ele está, né? Então aqui Jacó está falando. Olha, vai vir aquele a quem o poder pertence, o cetro de justiça, o cetro do teu reino, aquele a que esmagou, né, os seus inimigos, aquele a quem todas as nações se curvarão. Aleluia, meu Jesus, é ele, é Jesus, o filho de Davi, o filho de Judá, né? Ele veio, o nosso rei veio. Aleluia, Jesus. Eu me empolgo, minha gente, eu me empolgo. Mas aí vamos seguindo aqui em frente, que vem as bênçãos. Aí tem os outros filhos. Tem Zebulon, Isacar, tem Dan. E aí eu vou passar bem rapidinho aqui, ó. Vocês podem ir seguindo aí o versículo 13, que fala de Zebulon, né? Ele fala bem simplesinho, que Zebulon vai morar ali à beira mar. Isacar também ele fala que será um jumento forte, deitado entre as suas cargas, e aí ele vai. Isso tudo são, na verdade, palavras proféticas de algo que vai refletir sobre essa tribo lá na frente, como eu falei, depois de 400 anos, vamos lá. E aí, eu quero chegar aqui no nas bênçãos sobre José. E aí ele vai, ó, os filhos todos, Gade, Azé, Naftali, cada um, ele vai falando um pouquinho. Ele só estende mais sobre Judá, que aí eu já falei aqui, já me empolguei, e aí sobre José. Então vamos dar um salto aí para o versículo 22, do 22 ao 26. Jacó, ele vai falar de José, né? Quando ele vai abençoar José, olha só o que ele diz de José. José é uma árvore frutífera, frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Com rancor, arqueiros o atacaram, atiraram-lhe flechas com hostilidade. Mas o seu arco permaneceu firme, os seus braços fortes, ágeis para atirar, pela mão do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel, pelo Deus do seu pai, que ajuda você, o Todo-Poderoso, que o abençoa com bênçãos dos altos céus, bênçãos das profundezas, da fertilidade e da fartura. Meu Deus do céu, né? As bênçãos de seu pai são superiores às bênçãos dos montes antigos, às delícias das colunas eternas. Que todas essas bênçãos repousem sobre a cabeça de José, sobre a fonte daquele que foi separado de entre os seus irmãos. Aleluia. Que bênção, que palavras maravilhosas para José, né? E assim, a minha opinião, assim, quase que eu dizia assim, ó, Jacó, ele merece. Se eu tivesse lá, eu dizia, Jacó, ele merece. Ele merece ouvir tudo isso. Porque o que esse menino passou, o que esse rapaz passou, né? Como Deus o escolheu realmente, assim, foi algo tremendo. Como ele permaneceu ali. O caráter de José, sabe? Diante de tanta circunstância adversa, ele manteve a sua fé. Dentro do Egito, uma terra de outros milhões de deuses, Deus para todo canto, ele guardou a sua fé. Ele se manteve fiel ao Deus da sua vida, aos Deus do seu pai, Deus dos seus antepassados, né? A gente vê assim a constância, a perfeição, assim, nessa questão de exemplo de José, servindo na cadeia, enfim, sendo exemplo mesmo, né? Como homem
e homem de fé também para a gente. Então, ele é como essa árvore frutífera. E aqui eu me lembrei de duas passagens rápidas, vou só citar para não perder, né, não gastar muito assim. Mas o Salmo 1, ele fala, né? Quem lembra aí, o Salmo 1, ele fala que aquele que medita, né, na palavra, alguma coisa assim, é como árvore frutífera junto a ribeiros, suas folhas não murcham, né? Dá fruto na estação própria. Então, lembrei o Salmo 1 aqui, e eu me lembrei aqui também que quando ele falou aqui de delícias das colinas eternas, eu me lembrei de uma palavra, acho que é o Salmo 16, que diz que junto a ti, Senhor, há delícias eternas. Eu gosto disso. Junto a ti, Senhor, há delícias eternas, delícias maravilhosas. Então, é, que lindo, né? Ver essa bênção desse pai aí. Uma coisa também que eu me atentei aqui é que em momento algum, Jacó, quando ele está abençoando os filhos, né? Ele traz a questão do que eles fizeram com José. Eu não vi em nenhum lugar ele falar nada. Então, na verdade, eles não estavam ali sendo punidos quando ou alguma palavra assim dura, mais dura nessa profecia, não, não necessariamente pelos que eles tinham feito com José, mas pelo caráter mesmo dele, entende? Pelo que eles já eram. Simeão e Levi já eram cruéis, né? Rubem já desonrou o pai. Então, assim, é a questão do caráter mesmo, né? Mas vamos em frente aqui. Vamos em frente. E aí, é, eu vou pular aqui, porque aí depois a gente vai vendo aqui no versículo 28 diz assim: São esses os que formaram as 12 tribos de Israel. E foi isso que o seu pai lhe disse ao abençoá-lo, dando a cada um a bênção que lhe pertencia, né? Eles eram um único povo, né? Único povo de Deus, né? Mas eram 12 tribos distintas, com características distintas, né? Cada um com os seus, as suas características de diferenças, mas eram 12 tribos de um único Deus, né? E aí, a seguir, Jacó, ele dá instruções aqui sobre o seu sepultamento, e aí a gente vê realmente ele, né, dizendo, reafirmando, né, o que ele já tinha feito na semana passada, a gente viu que ele queria ser enterrado lá junto a Abraão, junto a Isaac, né, ele queria ser levado para a terra de Canaã, e, e assim a gente vai no versículo 33 que diz, né? No finalzinho aqui, do 49. Ao acabar de dar essas instruções aos seus filhos, Jacó deitou-se, expirou, né? E foi reunido aos seus antepassados. Ou seja, ele morreu ali no Egito, depois de abençoar todos os seus filhos, depois de dizer novamente, né, que queria ser enterrado lá em Canaã junto com os seus, com seu pai, com seu avô, Abraão, Isaac, enfim, e ele morre com 147 anos. E aí tem um versículo, gente, que eu botei até na chamada do Apegando-se, Romanos 15, 4 e 5, que fala assim, ó, entretanto, tudo que foi escrito no passado tinha o propósito de nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do encorajamento das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança, que o Deus paciente e encorajador dê a vocês um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, né? Paulo aqui está dizendo, olha, tudo que foi escrito de Gênesis a Apocalipse. Tudo que foi escrito, né? Foi para nós que foi escrito. Foi para o propósito de Deus sobre nós, sobre os filhos dele, né? Toda a escritura, né? Então, que a gente possa meditar nessa história, nesses personagens aqui. Agora a gente viu o fim de Jacó, mas sabendo que tudo isso foi escrito para nós, né? Para o nosso propósito, para o nosso entendimento. E aí chegou a morte de Jacó, então a gente vai para o capítulo 50. É o último capítulo do livro de Gênesis, né?
terminando Gênesis aqui. Como eu falei no início, para quem não estava, a gente começou Gênesis em 18 de fevereiro. Fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. 6 meses, né? A gente está terminando aí Gênesis. Então, em 6 meses, de 18 de fevereiro até agora. E aí a gente vai ler aqui o último capítulo. Então começa assim: José atirou-se sobre seu pai, chorou sobre ele e o beijou, né? Em seguida deu ordens aos médicos que estavam ao seu serviço que embalsamassem seu pai Israel. E eles o embalsamaram. Levaram 40 dias completos, pois esse era o tempo para o embalsamento. E os egípcios choraram sua morte 70 dias. 70 dias. Veja, até os egípcios choraram a morte de Jacó, né? É, e ali ele passou por esse processo todo de embalsamento, né? De preparação ali daquele corpo, porque a ideia era levá-lo para Canaã, né? Vamos ver aqui, vamos seguindo. Passados os dias de luto, José disse à corte do faraó: Se posso contar com a bondade de vocês, falem com o faraó em meu favor. Digam-lhe que meu pai me fez prestar o seguinte juramento: Estou à beira da morte. Sepulte-me no túmulo que preparei para mim, na terra de Canaã. Agora, pois, peçam-lhe que me permita partir e sepultar o meu pai. Logo depois voltarei, né? E aí respondeu o faraó: Vá e faça o sepultamento do seu pai, como este o fez jurar. Então José partiu e foi sepultar o seu pai, né? Junto com todos os conselheiros do faraó, as autoridades de sua corte, né? Então, todos da família de José, os seus irmãos, todo mundo ali, né? Somente as crianças, as ovelhas e os bois foram deixados lá em Gósen, mas carruagens e cavaleiros também o acompanharam. Então, o versículo 9 diz que a comitiva era imensa. A comitiva que saiu do Egito para a terra de Canaã, para o sepultamento de Jacó, né? Eu fiquei imaginando aqui aquela coisa da honra, né? Tanto do faraó, dos conselheiros, daquele povo todo ali do Egito, com esse homem, né, com esse homem hebreu que veio para o Egito, José, né, se tornou governador e o respeito, a honra que eles estavam prestando ali para a sua família, para o seu pai, né, através dele, claro, também, né, imagino que por causa de José, ali, tudo isso estava acontecendo, né, os planos de Deus se cumprindo ali. Então, aqui seguindo, né, diz que é, Jacó foi para a terra de Canaã para ser enterrado lá. Então, no versículo 13 diz: Levaram-no à terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, perto de Manré, que Abraão havia comprado de Efron, o hitita, para que lhe servisse de propriedade para a sepultura, juntamente com o campo. Depois de sepultar o seu pai, José voltou ao Egito com os seus irmãos e com todos os demais que o tinham acompanhado. Então, a gente vê aqui que José cumpriu, José, ele honrou o juramento do seu pai. O seu pai tinha pedido tinha feito um juramento, né? Imagino difícil, né? Porque a viagem era longa, acho que eram uns 15 dias de viagem, e com toda a comitiva, levando aquele corpo, né, e tudo, mas ele fez. Por que ele fez? Porque ele tinha jurado ao seu pai, e ele foi fiel aqui ao seu pai até a hora da sua morte, né? Cumprindo aqui o desejo do pai. Eu queria só trazer aqui para vocês um voltar um pouquinho aqui em Gênesis 15, do 13 a 15, veja o que Deus fala para Abraão. Abraão, tá? Deus fala assim: Então o Senhor lhe disse, Gênesis 15, saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhe pertencerá.
onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz aos seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Na quarta geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa, né? Então, o que é que está falando aqui, né? O que é que está se cumprindo aqui, na verdade, né? Porque em Gênesis Deus disse, né? Que ia que eles iam ser como escravos por 400 anos naquela terra do Egito. Então, quando diz que eles foram sepultar o seu pai e depois voltaram, eles voltaram. Eles podiam ter ficado lá, né, na terra de Canaã, mas eles voltaram para o Egito, porque a promessa era que eles iam ficar lá, iam, né, ia passar 400 anos para poder sair de lá. Ainda não era o tempo de ficar em Canaã. Então, eles tinham entendido isso, de alguma forma eles entenderam, né? Mas aí, seguindo aqui, depois que o pai é enterrado, né? Os irmãos entram em pânico. Porque os irmãos, olha o que diz o versículo 15, diz assim: vendo os irmãos, o Gênesis 49:15, vendo os irmãos de José, que seu pai havia morrido, disseram: e se José guardar rancor contra nós? E se resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado para José, dizendo que antes de morrer, o seu pai tinha ordenado dizer o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados dos seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Eu imagino assim, José, meu Deus, né? Eles não entenderam nada, né? Eles ficaram com medo que depois da morte do pai, José fosse fazer algum mal, fosse se vingar, vamos dizer, né? Fosse se vingar deles. E aí a resposta de José, minha gente, é tremendo. E é isso que eu acho que a gente precisa terminar Gênesis com esse recado de José. Veja só, no versículo 19. José, porém, lhes disse: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo. Eu sustentarei vocês, seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Amavelmente. Gente do céu. Meu Deus, não tem como ler isso aqui, né? E não pregar na geladeira, ou então não botar assim no espelho, quando a gente levanta de manhã e já olhar assim para isso. Olha, estão planejando mal contra mim, mas Deus tornou em bem, né? Para que hoje fosse preservada a vida de muitos, né? Não tenham medo, não tenham medo se você está passando aí por perseguição, está passando por uma estação ruim, né? Não tenha medo, assim. Olha, ele diz assim: estou eu no lugar de Deus para julgar vocês, para se vingar, para condenar vocês. Deus é juiz, né? Deus é que é o juiz. Então, ali, José demonstra o perdão todo, assim. Ele não estava fazendo aquilo só por conta do pai dele. Ele não estava sendo gentil e bondoso com os irmãos só enquanto o pai estava vivo. Após a morte do pai, ele continuou, ele disse assim: eu vou sustentar vocês, eu vou ajudar vocês, não tenham medo. Ou seja, não era pelo pai, não era pelos irmãos, era por Deus. Ele conhecia Deus, ele deu o perdão que ele tinha recebido de Deus. Então, assim, é uma coisa assim linda de ver esse exemplo de José, esse coração de José, né? Perdoando os seus irmãos por completo e dizendo isso aqui. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Deus tornou em bem, né? E, e aí a gente vai seguindo aqui para o finalzinho, né, desse capítulo, é, que a gente vai falar da morte de José aqui, né? Vamos ver aqui. A partir do versículo 22.
Diz assim: José permaneceu no Egito com toda a família de seu pai e viveu 110 anos. Viveu 110 anos, né? E viu a terceira geração dos filhos de Efraim. Além disso, recebeu como seus filhos de Maquir, filhos de Manassés. Então, assim como Jacó também tenha recebido ali, parece que era uma tradição, né? Coisa da cultura daquela época. E ele pegou também esse neto aí para ele também. Antes de morrer, o versículo 24, antes de morrer, José disse aos seus irmãos: Estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará dessa terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. Meu Deus do céu, né? Que lindo, José falando isso. E José fez que os filhos de Israel lhes prestassem um juramento, dizendo-lhes: Quando Deus intervir em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Ou seja, José ia morrer, mas ele não queria também que os ossos dele ficassem lá no Egito. Ele queria também que fosse levado para a terra de Canaã, né? E ele diz, ele antes de morrer, ele encoraja os irmãos, né? Ele diz: Estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará dessa terra. E aí a gente vê, né? A gente vê que 400 anos depois, Deus levanta um libertador do Egito. Deus levanta Moisés, né? Que vai libertar aquele povo do Egito de tanta escravidão. A gente vai ver isso nos próximos capítulos, né? Vamos dizer assim. E a gente vê tudo isso se cumprindo. Mas eu queria ler com vocês Êxodo 19. Êxodo capítulo 13, versículo 19. 400 anos depois dessa fala de José, olha o que acontece. Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês. Leve então os meus ossos daqui. Então Moisés, quando liberta o povo, né, do Egito, 400 anos depois, está lá em Êxodo 13, 19, ele leva os ossos de José. E aí, em outra parte, em Josué 24, 32, diz assim, diz lá no versículo, né, 32, os ossos de José, que os israelitas haviam trazido do Egito, foram enterrados em Siquém, no quinhão de terra que Jacó havia comprado dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata. Aquele terreno tornou-se herança dos descendentes de José. Então, a gente vê que José não só levam os seus ossos, como também ele é enterrado ali em Siquém, né? Uma terra que o seu pai Jacó havia comprado há tantos anos atrás. Minha gente, o que é que fica assim disso, sabe? Para mim, assim, essa questão primeiro, essa questão de juramento, de você ser fiel àquilo que você promete, né? É, José foi fiel ao pedido de Jacó, de ser enterrado lá, e aqui a gente vê que os irmãos, de alguma forma, guardaram essa promessa, porque 400 anos depois, a gente vê o cumprimento disso, né? A gente vê que atenderam o pedido de José. Então, a gente vê como é importante a gente jurar uma coisa, a gente prometer e a gente cumprir. Que a nossa palavra seja sim, sim ou não, não. Né? Aquela coisa do sim, sim, não, não. Porque o que passa disso vem do maligno. Então, é de você se comprometeu, você jurou, você cumprir. Né? E me chama aqui também a questão de a gente ver todo esse livro de Gênesis como eu falei, né? Essa história toda que vai avançando aqui, que termina em Gênesis, mas vai começar em Êxodo. Se Deus quiser, a gente começa Êxodo, ó, vai entrar setembro, mês novo, setembro, livro novo, Êxodo, né? Então a gente vai seguindo assim. E a gente vai ver como o nosso entendimento de Êxodo vai mudar, vai ser melhor, porque a gente já tem esse conhecimento de Gênesis, né? Do que aconteceu, do que levou esse povo a isso. Então, é muito bom. E
Eu vou parar por aqui agora para a gente ouvir aí os comentários de vocês. Ah, pode abrir o microfone, levantar a mãozinha, fique à vontade. Olá, eu fiquei assim encantada com essas bênçãos, né, de Jacó. Como isso é importante, como isso tem um reflexo na história toda de do desenrolado dos tempos, né? Porque como se honrou isso, virou as 12 tribos de Israel, né? O nome já era o de Jacó, já tinha mudado para Israel. Então isso é algo assim, como é lindo a gente aprender na Bíblia essa honra. Honra é tudo, né? Honrar os seus antepassados. Moisés, lá na frente, você vai ouvir ele falar: olha os ossos de José, não esqueçam. Ele fica desesperado, tem na Bíblia ali, porque para ninguém esquecer, porque é uma honra, né? Eu mesmo, quando eu não sabia nada, quando Moisés falou isso, eu disse: meu Deus do céu, quem é José? Foi quando eu fui estudar José, foi através de Moisés. E aí você vê, é honra em cima de honra. E quanto mais a gente honrar, mais o Senhor nos honrará também. Que isso sirva de força, de lição para as vidas da gente, né? Honremos os nossos antepassados, e a honra virá sobre nós, sobre os nossos descendentes também. Então, foi lindo hoje, foi lindo, amei, amei, muito lindo. Amém. Lala, você está encostando o queixo, abriu câmera. Oi, gente, bom dia. Ai, lá. Olha, caramba, Gênesis, na realidade, acho que para você entender a história da Bíblia, a história da nossa vida, né, você tem que passar por Gênesis. Gênesis, eu acho que ele é um negócio que, assim, ele abre sua visão para tudo, né, para quem somos, o que é que aconteceu, por que da queda, pois bem, ele já dá o prenúncio aí, né, de Jesus, fala da gente, fala essa questão também que Tânia trouxe, é muito importante, quer dizer, às vezes a gente está esquecida como abençoar, é abençoador, e a questão das gerações, né, quer dizer, a nossa responsabilidade hoje, as nossas ações hoje, elas têm uma repercussão, não é uma repercussão para o amanhã, é uma repercussão para uma vida de gerações, né? Então, isso é muito, muito importante. E a consequência, porque é, é um negócio assim que às vezes a gente não tem ideia das nossas ações, elas geram consequências. Podemos, como somos perdoados em Cristo, glória a Deus por isso, ele nos dá novas oportunidades, mas as consequências são também muito grandes, tanto que na consequência de Rubem foi para ele e foi para os seus filhos, e seus filhos de seus filhos também foram por conta de uma ação de Rubem, né? Então, como é isso? A gente, com a nossa fala e com os nossos comportamentos, a gente pode gerar isso, né? É impressionante. Isso fica muito saliente, né? E que Deus estava ali e que ele honra aquele mesmo Deus que estava ontem, é o que está hoje, é o que estará. Essa fidelidade de Cristo, ela também é para mim e para você. Ela foi para José, ela foi para os seus, mas é para a gente. Então, isso também me ressalta bastante. Amém. Amém, Lara, isso mesmo. As nossas escolhas, né? As nossas decisões diárias têm consequências, né? Temos o perdão, mas temos as consequências. Lá no teu microfone tá mudo. Eu não sei se tu tá conseguindo abrir. Eu vejo aí que você tá lutando, mas tá no mudo ainda. Se alguém quiser falar, Pablo também se abriu Agora. agora. Oi, agora. Bom dia, pessoal.
O que me saltou aos olhos aqui foi a questão da resposta de José, né, aos seus irmãos, apesar de todos os ataques e o tanto que ele sofreu, ele mandou essa resposta e eu fiquei na hora assim emocionada em ver, né, como o amor de Deus é. E assim é na nossa vida, né? A gente tem muitos, muitos ataques, muitos questionamentos, enfim. E aí a gente deve sempre estar com esse amor de Deus pronto, ativado, né, através do Espírito Santo em nós, para a gente se posicionar como José. Então, eu estou assim, na verdade, eu estou estreando aqui no Apegando-se, né, e assim, como é bom, né, ter a igreja e ter esse grupo e para a gente estar sendo auxiliada, né, uma ajudando a outra no estudo e no entendimento da palavra. É isso. Beijo para todo mundo. Amém, amém. Ainda dá Que tempo? lindo. Ana, Então, Aninha, como a gente fica tão fragilizada, constrangedora diante, né, dessa história de José. Eita, e eu tenho toda uma ligação com isso, né? Foram 9 irmãos, eu fui a única dada, e eu sempre escutava que é porque não pude criar uma. Eu dizia, não é o contrário, não, era para não poder criar 9 e ficar com uma. Né? Então, assim, eu já tenho essa ligação física com essa história, mexe muito comigo, e louvo a Deus, porque ele começa a ministrar coisas também e revelar coisas que ainda não conhecia, e você começa a fazer ligação também com a nossa família espiritual, com a nossa família em Cristo, com os nossos irmãos. A gente traz para a nossa igreja viva também a atitude de José com os irmãos deles físicos, quais serão as nossas atitudes, como estão sendo com os nossos irmãos espirituais, com a nossa família em Cristo, sabe? Comecei a refletir sobre tudo isso, como a gente está agindo com aquele que está nos perseguindo, com aquele, sabe, que está, meu Deus, nos magoando, nos entristecendo. E são tantas coisas que Deus começa a ministrar nas nossas vidas, sabe? Mas eu parei mesmo, foi no 49:22, sabe? Sobre aquela palavra lançada contra José. Você é uma árvore frutífera à beira de uma fonte cujos galhos passam por cima do muro. E eu fiquei pensando, Jesus, apesar de José ter passado por tudo isso, a gente pode dizer, nossa, como José é tão forte, como José foi tão duro, tão corajoso, né? E eu começo a ver assim, Jesus, José sempre guardou a tua palavra. José sempre se apegou à tua palavra, às tuas verdades. E quando José é comparado a um ramo, minha gente, o que é um ramo, né? Fiquei pensando, um ramo é algo tão frágil, se parte tão facilmente. Um ramo não é uma raiz, não é um tronco, não é um caule. É algo tão delicado. E eu fiquei pensando assim, meu Deus, José devia ser tão frágil, sabe? Tão delicado. Ele foi comparado ao ramo. Mas você vê que ele subia sobre um muro. Ele tinha uma sustentação ali, sabe? Eu disse, caramba, Senhor, tu és esse muro. Tu és essa sustentação em nossas vidas, né? Embora a gente seja frágil, mas a gente consegue passar por tanta coisa, sabe? Por tantos momentos desafiadores, duros, assim como José. A gente começa a se ver como José, literalmente, né? E não tem como não dizer assim, caramba, Jesus, é guardar a tua palavra, é te ter como a nossa sustentação, sabe? Embora essa fragilidade muitas vezes venha sobre nós, mas a gente tem que lembrar, Jesus é a minha sustentação. E mexeu muito comigo esse galho, sabe? Esse muro forte ali, como uma sustentação para que os galhos subissem. E a água, minha gente, e a água, né? E a água, né? Lançado à beira de uma fonte. Não tem, sabe? É bem realmente ministrador, Aninha. É sobre isso. amém. É verdade, Ana. E rapidinho aqui, enquanto alguém vai pensando, a Mabel vai pensando em Pablo aí, que eu só vou falar uma coisinha aqui. Quando ele fala, né, nessa bênção de José também, eu estava aqui pensando, quando ele diz, com rancor, arqueiros o atacaram, atirando-lhe flechas com hostilidade. Ele não diz assim, com rancor, os seus irmãos, né?
Ele não fala na bênção. Ó, Jacó nem fala. Ele fala assim, que os arqueiros atacaram ele com flechas de hostilidade, mas o seu arco permaneceu firme. Assim, eu acho incrível isso, sabe? Tanto do lado de José, como do lado do pai também, né? De não. Às vezes, um filho faz uma coisa e o pai ou a mãe fica, ó, tá vendo? Teu irmão fez contigo, né? Até botando fogo na fogueira, vamos dizer assim. Mas aqui a gente não vê isso, né? Bom, foi só um comentário. Vai, Mabel. O Pablo aí. Pablo abriu e fechou. Oi, bom dia a todos e a todas. Eu acho que assim, Lala falou uma coisa que foi muito pertinente, né? Que é a questão de a gente ser, no caso, hostilizado, né? Mas o Deus Todo-Poderoso, né? Ele transforma aquilo que para os nossos olhos é mal, né? Mas para Deus aparentemente, né? Isso nos torna como lição. Então assim, eu vejo que José, depois de tudo que ele passou, né, que ele foi para a prisão, ele passou maus bocados, né, mas ele mesmo assim não teve rancor dos seus irmãos, né? Ele esboçou aquela reação, né, antes de poder falar com seus irmãos asperamente, mas ele não chegou até o fim, né? No caso, ele não fez algo que fosse bem marcante como os irmãos deles fizeram com eles, ou seja, ele não castigou, não açoitou, não prendeu, né? Então ele deixou ir e vir e não deixou o povo, até o povo dele passar fome, e ele disse, eu disse, ó, o mal que vocês fizeram para mim, Deus transformou em bem. Então acredito que o mal que pode, aparentemente, vem para a gente, Deus transforma em bem. Eu vejo nesse sentido. Eu acho que foi muito bom o que Lala falou. Era isso que eu queria destacar. Obrigado. Deus abençoe a todos. Amém. Mas alguém ainda temos um minutinho. Vai, Mabel. E eu fiquei no e se dos irmãos, porque apesar de todo que aconteceu, de todo o tempo já que tinha passado, né? Toda a conversa que já tinham tido entre eles, né? E eles depois de todo esse tempo ainda ficaram de novo. E se ele tiver rancor? E os irmãos ainda estavam no e se, né? E como muitas vezes a gente fica também, a gente não pode se ficar nesse si, né? A gente se houve perdão, houve liberação de perdão, houve transformação, houve tudo, então deixa, vamos em frente, né? Não tem que ficar se prendendo no e se. E muitas vezes a gente tem que ter esse cuidado para não ficar, né? E que muitas vezes a gente olha para o outro como a gente agiria, né? Eles já estavam pensando em José como se eles, provavelmente eles agiriam assim, né? Eles, né? Então, ele já estava com essa visão de que, e se ele tiver rancor, como se eles poderiam agir assim, né? Eles ainda não tinham essa transformação dentro deles realmente, né? Enquanto José, totalmente lá, ele já tinha perdoado, né? Todo de boa, e eles presos ali naquele si, depois de tudo que passaram, ainda está lá. E a gente precisa, né, seguir em frente, né? Tá sempre lembrando disso, né? Para não ficar preso. É, perdão aconteceu, vamos seguir em frente. Deus já perdoou, Deus já esqueceu, né? Já tem que se caminhar sempre em frente. Isso, perfeito, Mabel. Nossa, gostei demais dessa sua Precisou que consideração. faltou os outros. Nem. Bom dia. Perfeita essa consideração, né, de Mabel. Veja como é bom esse compartilhar, porque às vezes uma coisa que um não vê, o outro traz, complementa, né? E realmente a desconfiança deles, depois de tudo, né, eles ainda ficaram. Será que, né? Será que. E essa é a atitude nossa, muitas vezes, né? Será que, né? Será que eu fui perdoada mesmo? Foi, minha filha, já foi perdoada, já está livre, vai pular, vai dançar, né? Jesus já perdoou. E muito bom isso aí.
Isso mesmo. Ai, terminamos Gênesis, enfim, né? Pastor, o senhor vai nos abençoar agora. Bom dia, gente. Eu estou no trânsito ainda aqui, chegando na igreja. Mas olha, que maravilha, né? Quase 6 meses aí seguindo com Gênesis. E assim, me encanta ver como é o cuidado de Deus com a nossa vida, fazendo tudo isso chegar até nós hoje aqui, né? Nós temos acesso a tudo isso. Ou seja, isso não é uma simplesmente assim algo remoto que aconteceu lá atrás e tudo parará e ficou lá atrás para aqueles que vivenciaram aquilo, mas é algo que Deus guardou na palavra para que a gente tivesse acesso a tudo isso, né? Ver esse mover, ver toda essa construção, toda essa tudo isso, né? Que é tão, né, o livro de Gênesis traz algo tão profético, né? Para os dias de hoje, para a nossa vida, porque tantos princípios, tantos valores, tantas coisas que apontam para o que a gente deve viver hoje, né? Então, louvo a Deus, né, por isso, para a gente ter acesso a essa palavra e poder desfrutar. Então, o apegando-se tem esse propósito de a gente se apegar a essa verdade, né? Se apegar a tudo isso com muita gratidão, com um presente de Deus. Então, muito obrigado, Ana, por esse compartilhar aí, né? Você, Kátia, tem se dedicado a tudo isso. Então, a gente fecha esse ciclo agora de Gênesis, né? Com 6 meses aí de trabalho árduo, né? De pesquisar tudo isso, de trazer detalhes de tudo isso. Isso assim, é muito bacana, muito bom. Então, vamos em frente agora. Vamos ao Êxodo. Vamos lá, tem muita coisa. As escrituras, elas se renovam e tem muita coisa sempre de muito ensino de Deus para a nossa vida. Mas vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado pela manhã de hoje. Mas obrigado, Senhor, porque é pela tua graça, pela tua misericórdia que nós temos acesso a essa palavra que traz de uma maneira tão viva, Pai, né, relatos tão determinantes, desde a criação, trazendo como uma formação do que seja uma estrutura de povo, de família, para que a gente possa viver tudo isso nos dias de hoje, Pai. Te agradecemos por essa oportunidade, te agradecemos pela liberdade que temos com a tua palavra. Que cada vez mais o teu povo tenha sede, Pai, tenha essa gratidão do acesso à tua palavra e tenha sede de mergulhar na tua palavra. Muito obrigado, Pai. Te agradecemos em nome de Jesus. Muito bom, gente. Muito Amém. bom dia a todos. Um ótimo domingo. Vamos hoje celebrar o Domingo do Senhor, o Dia do Amém. Senhor, né? Chegando aqui na igreja, que todos nós possamos hoje vivenciar em unidade, em comunidade, tudo isso que, né, o Senhor nos chama para viver. Deus abençoe a todos. Um ótimo domingo. Amém. 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 Bom Ótimo dia. domingo, gente. Bom dia. Amém. Beijinhos, bom domingo para todos. Bom dia. Bom dia. Amém, bom Amém. dia. Amém. Bom dia.